E aí, seja muito bem-vindo a mais um material do Desembaraçando Elétrica. Vai acontecer uma série de vídeos, tá, onde eu vou distribuir informações para que você consiga fazer algumas manutenções elétricas básicas de casa, tá? Algumas manutenções, algumas instalações por conta própria, tá? O material Desembaraçando Elétrica é para pessoas leigas. Se você é uma pessoa leiga, se você tem interesse em aprender eletricidade, esse material é especificamente para você ter segurança. Você pode ter medo, você pode ter vergonha de falar isso para alguém ou de pedir informações às vezes, mas esse material aqui é para você, é especificamente para você que tem vontade de aprender eletricidade, vontade de aprender a fazer esses reparos na sua casa por conta própria, sem precisar fazer a contratação de um profissional específico da área de eletricidade para fazer determinada instalação. Vai ser uma série de vídeos, tá? Todos eles com temas que vieram de perguntas e respostas que foi colocado no Instagram no nosso canal, Desembaraçando Elétrica. Lá temos um acompanhamento pelas mensagens, também temos as postagens, também temos o Facebook, YouTube. Então esses são os portais que a gente consegue se comunicar com quem tem esse interesse. Se você é a pessoa que tem interesse, agora você já sabe, Desembaraçando Elétrica, YouTube, Facebook e Instagram, e lá você vai conseguir nos contatar, conversar com a gente, trocar ideias, tá certo? Então, eu vou deixar vocês agora com o vídeo a seguir. Vai ser foi uma live que eu fiz durante uma manhã e foi uma semana que eu falei que ia fazer café da manhã, almoço e jantar de informação. E foi isso que aconteceu. Então, esse vídeo que vai vir agora em seguir vai retratar sobre alguns assuntos onde pode ser interessante para você aplicar no seu dia a dia, tá certo? Aproveita! Bom dia, bom dia! E aí? Vamos pegar o nosso papelzinho de sempre, né? Vai ter uma base aqui do que vamos compartilhar. Queria ajudar muita gente aí, tomara que eu consiga. Enquanto eu vou esperar um pouquinho, eu vou dar uma lida aqui no que foi pedido para hoje, tá? Deixa eu arrumar meu cabelo, né? Tem que estar um pouquinho apresentável para quem estiver olhando o vídeo aí. Pronto, o que vocês acham? Dá show, né? Tá bom. Agora são exatamente 7h18. Então vamos lá. Opa! Olha o Leandro aí assinando pra gente. Tudo certo, Leandro? Vamos começar porque já passou um tempão. É horrível ficar na live e a pessoa ficar esperando, né? Vamos lá, vamos começar. Muito prazer, me chamo Jefferson Lopes de Menezes. Venho apresentando aqui há algum tempo um material disponível para qualquer pessoa que tenha interesse em mexer na parte de eletricidade domiciliar. Por que eu venho disponibilizando esse material? Esse material vem ajudado, né, vamos dizer, há uns 15 anos a minha profissão, né? Eu trabalho como eletricista de manutenção em eletroeletrônica industrial. E aí essa parte na indústria tem trazendo renda para mim até hoje, né? E nesse tempo todo os pedidos para atender as residências foi muito grande. E aí eu era muito resistente antes a atender residência. Mas eu fui adicionando a minha rotina e acabei aderindo à parte de atender as residências também, né? E o começo das residências eu atendia dos meus clientes mesmo. Eu estava lá fazendo manutenção na empresa, né, arrumando máquinas, que a minha formação é essa, mexer em máquinas, mexer no painel de comando, fazer as máquinas funcionarem, na parte da indústria, né, os copinhos, prato, moldes de máquina, essas coisas assim são tudo feito por máquinas, e essas máquinas quem faz manutenção são técnicos, assim como eu, que fazem elas funcionarem. Daí esses clientes chamavam, Jefferson, preciso que arrume tal coisa, preciso que instale tal coisa, e foi indo, e acabou hoje um meio a meio, sabe? Eu atendo tanto as indústrias quanto as casas, né, as residências. E há um tempinho atrás, uns 2-3 anos atrás, as pessoas começaram a perguntar, Jefferson, por que tu não ensina a galera aí, cara, a fazer essas coisinhas básicas aí, já que tu sempre vem aqui e fica falando pra mim como é que faz só pra tu não fazer? Realmente, tá? Eu vou nos lugares, aí eu faço as instalações, vem cá, eu vou te ensinar pra depois tu não ter que me chamar de novo pra fazer isso aqui. Vou lá e explico, tu vê, né?
Pra muita gente é um tiro no pé. O pessoal fala, meu, cara, tu tá deixando de ter cliente pelo contrário, cara. Quanto mais eu ensino os meus clientes, mais eles me chamam, né, pra fazerem serviços. Então é bem bacana isso. Você tem uma mente fechada, não sei qual que é a sua profissão, né, de ensinar alguém por conta de medo dela roubar o teu lugar, ou ela pegar os seus clientes, ou perder cliente, né? É bem pelo contrário, as pessoas vão continuar te chamando para você ensinar, continuar dando segurança para elas fazerem outras coisas e tudo mais. E assim o mercado vai abrindo. Quanto mais você ensina aquilo que você sabe para alguém, as oportunidades vão aparecendo, e quando você vê, você tem um leque muito grande aí e uma segurança bem vasta, tá? E muitas pessoas confiam em você através disso também. Deixa eu arrumar uma posição, porque hoje eu parei numa rampa aqui, eu tô esperando da hora para atender um cliente. Aí o carro fica inclinado, a gente fica meio torto aqui, não fica meio, meio certo. Vamos lá. Então, e daí eu pensei nessa possibilidade, né? E aí fui resistente, e aí ano passado eu comecei a preparar alguma coisinha, e esse ano eu comecei, vamos fazer e tá tudo certo. Então, esse ano eu comecei a separar algum material, a mandar perguntas específicas para algumas pessoas. O que te impede de aprender elétrica hoje? O que te impede de mexer na parte elétrica da sua casa? Essas coisas assim. E eu vi que teve um retorno, né? E se tem um retorno, a gente deve empenhar um pouquinho a nossa atenção, né? E foi o que aconteceu. Ultimamente eu venho colocando muita atenção aqui, porque vem ajudado muitas pessoas, né? Vem comentários ou no dia a dia, né? Jefferson, pô, valeu, cara, consegui fazer aquilo que tu falou lá. Meu, cara, obrigado por aquele vídeo, assim. Eu quero ainda trazer, porque eu falar é uma coisa, né? Agora eu quero trazer num vídeo, não sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu acho que eu vou trazer um vídeo, imagem, áudio talvez. Vou colocar num vídeo aí pra vocês verem que não é só aquele negócio de marqueteiro, né? O cara fala, muitas pessoas, não sei o que. Não, o negócio tá acontecendo, as pessoas estão aproveitando o material que a gente vem disponibilizando. Então, decidi ensinar essas partes, digamos assim, pelo menos o básico de residência, eu posso ensinar para essas pessoas, para elas, digamos, não precisarem de um profissional específico para fazerem determinadas situações dentro de casa, né? Isso é ótimo, maravilha. No preço que tá as coisas hoje, vai pagar alguém para atravessar a cidade para colocar uma lâmpada ou instalar um interruptor, uma tomadinha que seja ali, nossa, tu vai ver quanto custa. E isso daí, digamos assim, se você aprende aqui no nosso canal Perfil Max, se você aprende aqui, você vai deixar de gastar. Então vamos lá. Aqui, então, gente, basicamente hoje são perguntas aqui, eu vou responder perguntas, né? Mas eu tenho que comentar uma coisa aqui com vocês. Se você está acompanhando os vídeos, se você já viu alguma coisa, ou se você tem interesse de alguma coisa, aqui é uma oportunidade para você, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se você tem interesse em mexer com elétrica ou não tem, tem medo, né? Não mexo com eletricidade porque eu tenho medo. Se você tem medo de mexer com eletricidade, se você tem interesse em mexer com eletricidade da sua casa, se você tem vontade de aprender, vem cá, segura na minha mão que eu vou mostrar para você passo a passo de como é que você faz as coisas dentro da sua casa, sem precisar contratar um profissional para colocar essas coisas simples que eu acabei de falar aqui. Uma tomadinha, uma lâmpada, um interruptor, fazer uma exceçãozinha para outro cômodo, sabe? Essas coisinhas assim básicas de casa que sempre tem. Não adianta a pessoa dizer que não tem, já sei, uma vez ou outra faz só. Não, sempre tem, cara. Todo dia a gente sai para fazer atendimento tanto na indústria quanto na residência. Então o negócio assim, é muito chamado. Se você aprende, você deixa de gastar. Não sei na sua cidade, mas a gasolina aqui tá 7 pau quase. É um absurdo de caro. Não, é muito caro mesmo. Então vou passar as dicas para você fazer isso na sua casa, você ficar tranquilo nessa parte, pelo menos essa despesa você já não vai ter, né? Então olha só, vamos ver se eu consigo ler aqui, porque eu imprimi muito pequenininha as letras aqui, ó, das perguntas que eles me fizeram. Olha só, aqui, não sirvo para mexer com elétrica, pois elétrica é muito perigoso. Olha só, todos deveriam saber o básico da eletricidade, pois quase todo mundo precisa saber sobre eletricidade para evitar acidentes. Por que eu digo isso? Quando você quer colocar um eletrodoméstico lá na sua casa,
quando você quer colocar um eletrodoméstico lá na sua casa, se você não sabe como é que está a sua fiação elétrica ou como está o seu circuito elétrico, você pode estar colocando em risco o equipamento que você comprou. Talvez você demorou um tempão para comprar aquele equipamento lá, um forninho elétrico, um micro-ondas, que seja. Você colocou em qualquer circuito lá, ele pode vir a danificar o seu equipamento, você sabia? Se o seu circuito estiver inadequado, né? Incoerente com aquilo com a especificação que o fabricante do componente pediu. Eu fui atender um cliente ontem, onde ela comprou um ventilador de R$ 1.000, você acredita, cara? Um ventilador de R$ 1.000. Aí o cara foi lá e fez uma instalação elétrica da casa inteira, sabe? Derreteu o circuito da casa inteira, cara. Danificou o circuito eletrônico do ventilador. O ventilador não tem como desligar, né? Sempre fica ligado. Danificou o circuito do ventilador. Aí agora, quanto que é o componente lá do ventilador para fazer o ventilador funcionar? 400 pau. E aí? Não vale a pena. Não vale a pena. Então, se você tem conhecimento básico da sua casa, pelo menos, poxa, você não vai ter esse prejuízo. Primeira coisa, quando você for fazer uma mudança, digamos assim, ou escolher um imóvel para alugar ou para comprar, que seja, você vai, com os conhecimentos básicos que você vai adquirindo aqui, a primeira coisa que você faz, você vai lá e olha o setor de distribuição de energia da sua casa. Já vai lá, abre e olha, vê se tem os dispositivos de proteção, né? Ah, tem todos os dispositivos de proteção, tem mais que um, né? Que é o certo, né? Tem mais que um, no mínimo um. Pelo menos um dentro de casa tem que ter. Tá? Mas tem que ter mais que um. Aí vai lá e olha, vê se tá tudo certo. Opa, pelo menos tem um circuito de segurança aqui. Não é qualquer coisa. Daí o cara vai em cada cômodo, vai vendo as tomadinhas, vê se tá no padrão certo. Dá uma olhadinha na fiação, vê como é que tá. Isso é uma coisa rara de se fazer, quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Mas enfim, por quê? Porque ali onde você vai ver as conexões, nas tomadas ou nos bocais que são no teto, se as conexões estiverem mal feitas, você tem um grande vilão aí. Ele está consumindo energia sem trabalho efetivo. É uma lâmpada hoje. Uma lâmpada, ela fica ligada, consumindo assim, ó, miséria, sabe? Vamos dizer assim, consome lá 30, 50 centavos lá. Dá um exemplo só, tá? E aí, você tem uma emenda bem nessa lâmpada em cima. Se ela estiver mal feita, são mais 30, 50 centavos, mais uma lâmpada acesa em cima. E depende de quantos pontos de emenda mal feita que tem numa instalação, cada emenda mal feita é um consumo. E vamos dizer que cada emenda dessa seria uma lâmpada consumindo na sua casa, sem o trabalho efetivo, tá? Porque a eletricidade, ela faz o quê? Faz a movimentação lá, não vou entrar nesses detalhes, mas enfim, a eletricidade num condutor, ela gera movimentação, né? Essa movimentação, vou trazer pro aquecedor de água. Essa movimentação dentro de um condutor faz o aquecimento daquele condutor, onde ele dissipa esse calor na água e esquenta a água, que é o que você usa para tomar banho, chuveirinho, né? Ou aquecedor da água da pia de louça lá. Então faz o que? Essa movimentação aquece o condutor dissipa essa energia na água, o calor na água, e a água sai quentinha para você. Assim funciona nos condutores elétricos também. Ali é um condutor específico, né? Uma resistência que aquece para aquecer a água. Só que no condutor, ele oferece uma resistência para energia elétrica também. Se não está bem dimensionado, para o consumo final, vamos dizer assim, tem o dispositivo de proteção e aqui está o consumo final. Se o consumo final é muito alto, vamos dar o exemplo do chuveiro, igual fiz ontem. Se o consumo final for superior à carga suportada por esse condutor que sai do dispositivo de proteção, esse meio aqui, ó, é só o condutor que faz a comunicação. Se o condutor estiver inadequado, cara, eu detesto esses escapes barulhentos. Aí, ó, se tiver inadequado o condutor, o que acontece? Nesse espaço aqui, ó, tem um aquecimento do condutor. Aquecimento é o que? Aquecimento é consumo. Energia transformada em calor. Aquecimento vai gerar o que? Despesa. Se a despesa é presente no seu circuito elétrico, você paga por ele, tá? Passou do reloginho lá, sai do poste lá da distribuidora lá, da concessionária, entra no disjuntor, sai do disjuntor, vai pro relógio. Cara, do relógio pra frente, que é a sua casa inteira, aonde tiver
aonde tiver consumo, o gasto, você que vai pagar. Porque lá na frente o relógio está marcando tudo. Então você paga por tudo isso, tá? Então essa parte de não sirvo para mexer com elétrica porque eu tenho medo, desconheço os assuntos, você teria que saber no mínimo, sabe? No mínimo mínimo. No mínimo mínimo, para identificar lá se tem circuito de proteção, que seria os disjuntores, quanto dar uma olhada também no dimensionamento dos condutores elétricos, que é uma coisa assim que é uma despesa passiva. Você não está presente ali, ela não tem cor, não tem cheiro, mas você está pagando. Ah, você está pagando, então é muito importante isso. Tem medo de eletricidade? O que posso fazer para aprender? Ó, se você tem medo de eletricidade, primeiro, ontem eu dei um exemplo muito bacana, que eu adoro comparar quem tem medo de eletricidade e a eletricidade. Uso esse exemplo para simplificar e ficar bem claro, assim, sabe? O que é a eletricidade na sua casa hoje? A eletricidade é como se fosse uma cobra. Eu adoro acampar, adoro fazer trilha. Aqui em Santa Catarina tem bastante lugar assim para fazer isso, então de vez em quando eu tô me jogando pro mato para dar uma relaxada na cabeça. Só que quando eu entro no espaço do mato, eu tenho lá o habitat lá oferece muitos animais. Então se eu tô lá e aparece uma cobra, eu vou mexer com a cobra ou vou deixar ela passar? Eu vou deixar ela passar. Eu tô invadindo o espaço dela. Se ela tá lá no espaço dela, eu vou deixar ela terminar de passar, depois eu sigo a minha trilha, não tô com pressa, eu vou lá para desestressar, não para ficar mais estressado ainda. Não vou matar o bicho, porque o bicho tá no espaço dele. Eu que tô invadindo o espaço dele. Então olha o que acontece, a mesma coisa acontece com eletricidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você abre uma caixinha de tomada, porque a tua tomada quebrou, ou você quer fazer uma tomadinha dupla ali onde só tem uma, ali tá a cobra, tá? Não tem cor e não tem cheiro. Tá ali paradinha. Se você enfia a mão na toca de uma cobra, onde a cobra tá, ali no ninho da cobra, ela vai te picar. A mesma coisa acontece com a eletricidade. Se você coloca a mão aonde você não sabe, ou onde você não tem conhecimento ali, você pode levar um choque. Esse choque pode te deixar uma cicatriz. Vou deixar uma cicatriz. Queimou minha mão inteira aqui, ó. Virou uma bola aqui, ó. Usar pomada de queimadura e coisa nada. Aqui faz muitos anos. Bem no início, quando eu estava aprendendo sobre manutenção elétrica. Eu fui ajudar uma pessoa e acabei me machucando bem sério aqui. Deus não quis que eu morresse, porque o choque que eu levei aqui, todo mundo ficou assustado. Foi numa sala de escritório, onde tinha um monte de gente. Eu não estava mexendo com elétrica, eu estava fazendo um reparo num ponto de internet, que não tem essa energia. A internet é 5 a 10 volts. Tava mexendo lá no aparelhinho. Quando eu coloquei a mão para pegar a ferramenta que estava em cima da mesa, tinha 2 fios elétricos de uma tomada que estava desmanchada em cima. Aí eu coloquei a mão, fechou curto-circuito no meu braço e grudou aqui numa pulseira que eu tinha. E aqui foi o choque, sabe? Eu só vi um clarão e fiquei o dia inteiro ruim. Então eu não desejo isso pra ninguém, porque a cobra tava ali. A cobra tava ali. Foi eu que provoquei ela? Não, alguém deixou ela ali. Só que como eu estava descuidado e não conhecia, eu peguei e enfiei a mão onde não devia. Assim é a mesma coisa você. Você pode estar mexendo, você está com os pés molhados, você está com o pé no chão, você está encostado na parede. Se você encosta em um fio onde ele está energizado, pode ser um choque qualquer, pode ser um choque forte ou pode ser o primeiro e último choque que você leva. Tá? Então a eletricidade tem que cuidar. É uma coisa que você tem que ter medo, sim, mas você tem que ter muito respeito, né? Uma coisa que assim, ela veio para facilitar a nossa vida, né? A eletricidade veio para facilitar a nossa vida. Tudo hoje, se corta a eletricidade, nossa, não funciona o planeta. Mas tem sua maneira de manusear. E a maneira de manusear tem técnicas, tem equipamentos para você fazer isso. E se você acompanhar aqui, ó, é uma oportunidade de você aprender do zero. Você não precisa, você pode ser médico, enfermeiro, gari, você pode ser advogado, engenheiro, cara, indiferente a sua profissão, cara, indiferente. Se você segue esse passo a passo, você aprende a usar as ferramentas que eu vou compartilhar aqui. Aos poucos eu vou compartilhando algumas ferramentas para você. Você tendo isso em casa, você não vai, eu tenho certeza, posso te garantir que você não vai levar choque. Você não vai colocar sua vida em risco por fazer uma manutenção na sua casa. A intenção é essa.
porque a gente vê vários acidentes, né? Infelizmente tem muito acidente com eletricidade, o índice é muito alto. Então, como é que eu posso mudar essa situação? Aumentar os eletricistas na rua? Não adianta. A gente tem que fazer o papel de educador, educação. E uma cultura, né? Uma população bem educada deixa de fazer certas coisas, né? Uma população bem educada deixa de fazer cagada, né? É simples, é desse jeito. Vamos lá, eu acho que deu pra entender aqui, né? Se você tem medo de eletricidade, continue com medo dela, mas tenha respeito. E aí use as ferramentas que você vai ver aqui no material que vai ser disponibilizado, e pronto, você vai deixar de evitar essa parte, tá? Se tiver uma pergunta, estão consumindo material para fazer no feed digital, consumo para ter condições de material. Eu posso passar a sequência e gastos. Cara, tem umas perguntas assim que, olha, é pergunta sobre eletricidade de casa, não é um cálculo de engenharia aqui, o fator de potência, não, cara. Aqui, digamos assim, a oportunidade é para você aprender a lidar com... Não vou nem fazer a pergunta, porque senão vai confundir tudo aqui, tá bom? Essa pergunta eu não vou ler, vou deixar quieta aqui. Então tá. Ó, são 5 perguntas. A última, 1, 2, 3 perguntas que eu posso compartilhar aqui. A última pergunta. Eu não sei mexer com equipamento de mensurar a energia, que seria o multímetro, né? Deixa eu decifrar aqui. Eu não sei mexer com o equipamento que mensura energia, multímetro. Como é que eu faço para medir a tensão de uma tomada, se ela está energizada ou não? Beleza. Eu já coloquei aqui no Instagram, tem um vídeo lá que ele mostra, tem até uma fotona assim do multímetro, tá? Um multímetro, um negócio, um alicate, eu acho. Mas eu vou fazer separado, tá? Eu vou dividir. Vou colocar só aquele alicate, só o multímetro, para ficar bem claro assim, mais fácil de chegar até o material, tá? Se você não sabe usar aquilo lá e quer medir a energia da tomada, né, a tensão da tomada, e se tem tensão lá na tomada para você fazer a manutenção, eu acho que seja isso, você vai aprender como isso. Você tem um multímetro. O multímetro ele tem uma escala, aquele relógio bem grandão lá no meio lá, ele tem uma escala. Cada númerozinho daquele lá é comparado, o circuito eletrônico dele vai jogar para uma lógica interna dele lá, para você fazer a leitura, tá? Se você coloca na escala errada, você pode se machucar, porque pode fechar um curto-circuito, ou você pode queimar o equipamento. Daí pronto, aí já era. Aí você não tem mais como utilizar ele, tá? Mas basicamente assim, ó, aquele potenciômetro interno ali, aquela chavezinha seletora, aquilo ali você vai direcionar para a escala de tensão, porque aqui você não falou, só falou a energia da tomada. Então vamos dizer que a tensão é alternada, né, que vem da concessionária. Essa tensão ali, ó, é medida por uma escala que está escrito assim, ó, tem um V grande e um tiozinho, tá? É um V grande e um tiozinho. Aquilo ali é tensão, V é de tensão, e o tiozinho quer dizer alternado, tá? É um acento lá, o tio. Vou falar assim. Tensão alternada. Nessa escala do tensão alternada vai ter um conchetes assim, aí tem tensão, tem esse V grande e o tio ali, e aí tem alguns 3 ou 4 números assim. Ali você vai escolher qual? Dos 750. Quando você coloca na escala 750V, quer dizer o quê? Que você vai medir a tensão acima de 220, não vai ter problema. Então até 750 ele faz a leitura. Não sei a sua cidade, mas aqui na região de Santa Catarina nós temos a tensão fornecida pela concessionária monofásica para uma residência comum. Monofásico é fornecido em 220. O que é monofásico? Entre fase e neutro, tá? Eu tenho fase e tenho neutro. Entre esses dois eu coloco o multímetro lá, eu tenho 220. Agora tem algumas outras regiões que oferecem monofásico 110 volts, 127, tá? Então entre fase e neutro eu coloco o multímetro, eu vou medir ali, vou mensurar lá 120, 117, uma coisa assim, tá? Então
dentro dessa escala de 750 você consegue medir tanto aqui no 220 quanto em outro lugar no 110, tá? Outras casas, tem umas casas que daí já é uma condição especial, por conta de piscina, por conta de aquecedor e blá blá blá, um monte de coisa. Eles pedem eles pedem uma atenção diferenciada, que é o que? Eles pedem ou o bifásico, que é o que bifásico? Vamos fazer assim, ó, vamos entender o meu dedo como a fornecimento de energia pela concessionária, tá? Então nós fazemos o que? Nós temos lá um neutro, que está lá em cima, é o neutro. Lá em cima aqueles fios deitados assim, vamos colocar assim então, lá em cima. Lá em cima está o neutro. Daí eu tenho uma fase, duas fases, três fases. Nas casas normais eu tenho o que? Eu tenho neutro e fase, beleza? Neutro e fase vão para casa, vão para residência. E nessa aqui, o que eu tenho? Tenho 220 ou 110, tá? Agora, tem casas que, como o consumo é muito alto, o que eles fazem? Eles fazem para balancear o consumo ali, para ajudar na alimentação desse circuito forte que ele tem lá. O que ele tem? Ele tem um neutro, um fase e duas fases. Então ele tem duas fases e um neutro. Então a gente chama esse circuito aqui com duas fases e um neutro de bifásico. Outras residências têm aquecedor de água muito forte, ou tem equipamentos fortes também, onde eles solicitam um consumo daí de uma energia trifásica. O que é trifásico? Trifase. Uma, duas, três fases. Então ele tem essas três fases mais o neutro. Então, na maioria das residências, né, 90% da residência é monofásico. Algumas têm bifásico, duas fases, né? Na região do Paraná eles usam bastante bifásico por conta de alguns eletrodomésticos, né? Por exemplo, o aquecedor de água, que é o chuveiro, aquecedor de água de piscina. Como o 110 aumenta muito o consumo e o dimensionamento daí dos cabos, dos condutores são um pouco excessivos, assim, gente, uma bitola muito grossa para um consumo médio. Aí o que eles fazem? Eles pegam produtos 220, eles pegam da concessionária lá de energia um bifásico e jogam duas fases nesses equipamentos para diminuir um pouco a corrente, para não aumentar muito a bitola dos cabos dos condutores elétricos desses equipamentos no Paraná, né? Agora o trifásico não, o trifásico ele é fornecido para quem tem muito consumo. Daí no caso vamos ficar só nesse fase neutra e fase, tá? E aí fica tudo certinho. Então o material de hoje foi disponibilizado, né? Trocamos uma ideia aqui em cima de algumas perguntas, 3 perguntas para ser exato. Não consegui fazer todas porque outras 2 aqui perguntas é muito técnica, hein? Digamos assim, para pessoas leigas falar um negócio técnico aqui, nós vamos quebrar a cabeça tudo e vai confundir todo o assunto, tá? E a oportunidade aqui não é isso, tá? A oportunidade é fazer com que você entenda a eletricidade básica de casa e você tenha acesso a essas informações gratuitamente, sem você ter que quebrar muito a cabeça. Vai precisar de ajuda para fazer uma instalação ou outra? Tá lá, a gente vai fornecer para você. Você pode ter acesso a isso dali. Entre em contato no WhatsApp. No WhatsApp não deixei o número? Não deixei o número. Mas enfim, entre em contato ali no Messenger do Instagram. Pode mandar mensagem no Facebook, pode mandar mensagem no YouTube. A gente está atualizando os canais, então hoje nós temos o Desembaraçando Elétrica. Olha, bem bacana esse nome. Onde vai fazer o que? Vai fazer com essas coisas, tudo que está na sua cabeça embolada, aí se torne um pouco mais simples, sabe? Com que você entenda a sua elétrica de casa, você não tenha medo, você tenha respeito por ela, e aí você consiga fazer as suas instalações, você consiga fazer a sua manutenção, você consiga fazer aquilo que você quer dentro da sua casa com a sua própria autonomia, tá certo? Eu vou ensinar, o Leandro falou que não sabe mexer no multímetro. Leandro, fica tranquilo, cara. Vai aprender a mexer no multímetro facinho, vou mandar um link para você específico, tá, Leandro? Não vou esquecer de ti. Vou mandar um link especial para você de como é que mexe no multímetro. Vou recomendar um bem facinho também para você ter em casa. É muito bom ter um multímetro em casa para você fazer as medições de uma bateria, do carro, o controle de portão, tem aquelas baterias pequenas, ou para fazer a manutenção de elétrica da sua casa, né, onde a energia é maior, para você mensurar, para você não levar um choque. E a oportunidade aqui é essa, é facilitar a sua vida, é deixar com que você perca o medo e tenha respeito da eletricidade da sua casa. Então vamos lá, vamos fazer com que você e muitas outras pessoas consigam fazer a manutenção elétrica de casa sem precisar contratar um profissional específico para isso, tá certo? Um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês conversando sobre isso e nos vemos amanhã. Deixa eu ver.
que é amanhã? Olha, amanhã é uma pergunta que foi lançada no Instagram semana passada. E já tem o material aí, ó. Você fez a sua pergunta no Instagram. Eu vou até reforçar ela, tá? A pergunta aqui eu vou compartilhar ela no Instagram mais tarde. Depois do meio-dia eu compartilho ela. Tô corridão aqui agora, tem um cliente para atender. Vou reforçar ela no Instagram lá. Então você respondendo essa pergunta no Instagram, eu posso trazer ela aqui amanhã, ao vivo, aqui na live, para que seja sanado aqui na live a sua dúvida sobre... Fica esperto no Instagram que eu vou colocar no Stories. Tchau, tchau, um abraço!